Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada, lembrando que não é pregação e sim leitura comentada. A pregação é composta de quê? Leitura do texto, explicação do texto e exposição do texto. Nós só estamos lendo e fazendo um comentário superficial. É claro que está aberto o meu telefone 999-39645836 para eventuais perguntas, eventuais dúvidas que eu, consequentemente, eu vou passar, tá? Mas qualquer dúvida é só ligar e perguntar, tá bom? E vamos ler então a partir do verso de número 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós lembramos que Paulo, Barnabé e os seus amigos estavam em Antioquia, né, numa cidade chamada Pisídia, em Antioquia. E lá eles foram à sinagoga, conforme já explicado, era costume de Paulo. Ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga e sempre se envolvia com o povo da sinagoga e pregava na sinagoga. Não se esquecendo que Paulo é judeu fariseu, né? Então ele é da nata, da raiz, vamos dizer assim, da ultradireita dos judeus, né? Fariseu exímio, estudante da palavra. Paulo era um sujeito de muita cultura. Então ele tinha raiz, né? A sua origem era judaica. Só depois de homem maduro que ele veio a ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e nós já falamos sobre isso. Então ele tinha esse apego ainda às suas tradições, como Pedro, como os demais judeus. É muito difícil. Eu por exemplo, eu fui de criação em lar católico romano. Então, muito cedo ainda, quando eu tive os meus primeiros contatos com o Evangelho, eu tive um choque muito grande, né? Porque eu tinha apego a determinados, não sei como falar, mas
vamos dizer, santos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é muito famoso por ser... o nome da cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi fundado dia 20 de janeiro, né? Então, São Sebastião do Rio de Janeiro. São Jorge é um santo de muita popularidade, Santo Expedito e tantos outros. Então, a minha cultura é católica. E como comecei a ter... e eu, inclusive, eu queria ser padre. Eu fui coroinha. Então, quando eu conheci uma família de um ex-padre que casou, e a família dele toda era convertida à religião congregacional, Igreja Evangélica Congregacional. Foi ali que eu vi os primeiros passos, ainda jovem, e quando esse amigo meu, também um menino, ele me mostrou na Bíblia para não adorar santo, né? Foi a maneira que ele teve de fazer um bem para mim. Mas isso me chocou muito, porque eu falei, pois, e São Jorge, que eu tinha uma veneração por São Jorge, São Sebastião. Até 7 anos de idade eu ia fantasiado de São Sebastião, porque minha mãe fez uma promessa assim, né? Minha irmã, se não me engano, também. Até 7 anos de idade a gente ia na procissão fantasiado. É uma prática lá da minha terra. Então, quando eu comecei, ainda jovem, a andar pelos ensinos do Evangelho, aquilo bagunçou a minha cabeça. Eu tinha 8 para 9 anos. Então aquilo bagunçou a minha cabeça. Agora imagina alguém que ficou 30, 40, 50 anos dentro do judaísmo e de repente apareceu uma novidade. Então os requisitos continuavam. Eu assisti uma pregação, uma aula ontem, uma aula onde o pastor estava explicando que apesar de nós estarmos livres do pecado, mas o pecado ainda exerce influência em nós. Né? O pecado ainda está em nós. Então, muitas coisas nós fazemos, sentimos e pensamos ainda sob a influência do Evangelho. Tá? E esse pastor tem toda a razão. Toda a razão. Nós estamos ainda sob a influência do pecado, perdão. Estamos sob a influência do pecado e só vamos ficar livres na glória, não tem outro jeito. Enquanto estivermos na carne, estamos sob a influência do pecado. O que eu estou dizendo é que esses homens ainda estavam sob a influência do Evangelho, especialmente Paulo, que é o nosso caso aqui, Paulo e os seus amigos. Então, mas eles também tinham interesse de pregar o Evangelho para os judeus. Então Paulo tinha esse costume, chegava numa cidade e procurava saber onde era a sinagoga e ia para lá e lá ele pregava. Só que quando eles chegaram aqui nessa sinagoga, eles já eram conhecidos. As pessoas já pelo menos já ouviam falar sobre ele. Então eles abriram a palavra para que Paulo falasse ali na sinagoga. E Paulo vai e conta aquela história do Antigo Testamento, que nós conhecemos, os judeus conheciam muito mais, né? E Paulo vem discorrendo sobre essas histórias. Quando chegou num determinado momento, Paulo faz a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou seja, as profecias, eu já falei sobre isso, com Jesus. Né? E ele vem falar de uma promessa de salvação em Jesus Cristo, coisa que o judeu não podia crer, porque, conforme eu falei da outra vez, né? Segundo a lei, que eram 613, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, possibilidade de salvação pela força do braço não existe. Né? A salvação é somente pela graça através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo discorre sobre o Antigo Testamento, faz a ligação dele com Jesus e diz que através de Jesus há possibilidade de salvação. Existe a chance de salvação. Eu me lembro que eu falei até da outra vez que eu arrisco a dizer que seriam 25%. É a minoria. Né? Existe o caminho largo, por onde muitos vão passar, e o caminho estreito, por onde poucos vão passar. E eu disse que eu arriscaria a dizer que esses poucos que serão salvos seriam algo em torno de 25%, e deixei meu telefone 999-645836 para quem quiser saber da onde eu tirei isso. Tá bom?
primeiramente é isso, né? O caminho largo, muitos passarão. E o outro caminho estreito, poucos passarão. Então a gente já sabe que muitos vão para a perdição e poucos vão para a salvação. A gente já sabe isso. Agora os 25% eu explico para quem ligar para mim. Aí é o seguinte, quando Paulo, né, acabou de falar, o povo que estava ouvindo aquilo que Paulo estava falando ficou impactado com aquilo que Paulo estava falando. Então eles pediram para que Paulo voltasse no próximo sábado, lembrando que os dias de culto no judaísmo é justamente no dia que é para guardar, né? Eles entendem que, conforme no passado, o Senhor descansou no sétimo dia. Então o sétimo dia é o sabá, é o dia de descanso. E é o dia também de culto, né? Que começa às 6 horas ou ao pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do dia seguinte, sábado. Né? É assim que se conta o sábado. Então os sábados é o dia de culto para os judeus. Então eles convidaram Paulo para voltar lá. E quando foi no sábado, tinha uma multidão, encheu, lotou, né, a sinagoga ali, de todas as pessoas ávidas por ouvir as palavras de Paulo. Os judeus vendo aquilo, vendo o impacto que a pregação de Paulo estava causando, eles, diz o texto aqui, eles se encheram de inveja, de ciúmes, e começaram a tentar provocar, tentar levantar contendas, né, como o povo aqui dessa região usa, né, estavam arengando, eu acho que é isso, né, ficaram arengando com Paulo, estavam provocando, querendo arrumar encrenca, querendo arrumar confusão, desvirtuando, bagunçando o ambiente, né? Aí que Paulo explica que era necessário, era mandamento que a palavra fosse dada primeiro aos judeus. Né? Como João escreveu, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Por quê? Porque Jesus é judeu. Né? Jesus é a raiz de Davi. A descendência de Jesus carnal é judia. Né? Ele é descendente de Davi. Depois você vai lá em Lucas, em Mateus, que tem a descendência de Jesus. Perdão, descendência não. A ascendência de Jesus, né? Então Paulo explica que era primeiro para pregar para os judeus, porque a palavra veio primeiro para os judeus. Aí os judeus rejeitaram, então Jesus já havia falado sobre isso, que o evangelho seria pregado a toda criatura por toda a face da terra. E isso não foi um acidente, pessoal. É bom que a gente lembre e nunca esqueça isso. Não foi por acidente. Ah, porque os judeus não quiseram, aí então a palavra foi aberta para os gentios. Não, isso aí é determinação divina. Conforme nós sabemos, o maior atributo de Deus é a soberania. Né? Ou seja, tudo está sob o controle dele, senão ele não seria Deus. Nada foge ao controle dele. Né? Por isso ele é soberano. Então, pela soberania de Deus, a palavra foi pregada primeiro aos judeus e determinado que os judeus iriam rejeitar, e então seria transmitido também aos gentios. Então é justamente isso que Paulo está explicando. Né? Uma vez que vocês rejeitaram e não se julgam dignos da graça, é claro que o judeu não se sentem dignos da graça, porque eles viviam pela lei, eles entendiam que tinham que cumprir a lei para ser abençoado, nem salvo, né? Abençoado. Mas ninguém conseguiu cumprir a lei, nem um só sequer. Para falar a verdade, um só sequer cumpriu a lei, mas esse aí não estava no rol aí, esse aí morreu na cruz, esse aí é um ser especial, né? Mas estou falando de homens, né? Não estou falando de homem Deus. Então foi aberto para os gentios, é isso que Paulo está explicando. E ele usa até um texto aqui, que está lá em Isaías, quando ele fala assim: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Lembra lá em Atos, quando Jesus falou: e sereis minhas testemunhas até os confins da terra? Lembra a promessa que foi feita a Abraão?
de ti serão abençoadas todas as nações, ou todas as famílias da terra. É isso aqui que está se cumprindo em Atos. É essa promessa que foi feita a Abraão, é a promessa que Jesus fez, sereis minhas testemunhas até os confins da terra, e é isso que Paulo está falando aqui. Aí diz o seguinte: quando os gentios ouviram isso, quando os gentios ouviram, nós somos alvos da salvação, nós somos alvos da misericórdia, nós somos alvos da graça, eles se alegraram, eles ficaram felizes. Né? Eles, em outras palavras, nós poderíamos dizer, eles festejaram, eles comemoraram, eles ficaram cheios de júbilo. Eu queria chamar a atenção para um detalhe que, aqui no verso 48, que fala assim: todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos os que foram designados para a vida eterna. Designados por quem? Por Deus. Quem viu o bate-papo que eu tive ontem com o presbítero Rocivaldo, durante 2 momentos que eu me lembre, pelo menos 2 momentos, ele falou assim: se for da vontade de Deus, né, se ele for um eleito de Deus, ele vai ser salvo. Ele, pelo menos que eu me lembro, eu só vi o vídeo uma vez, ou duas, uma ou 2 vezes, mas em todo o discurso do presbítero Rocivaldo, ele fala isso: olha, se ele for eleito de Deus, ele vai ser salvo. Ele fala 2 vezes. Quem viu, reveja lá e conte, mas eu acho que foram 2 vezes, pelo menos 2. Né? Aí o que acontece? Os judeus ficaram com ciúmes, né? Se sentindo... Né? Tem um ditado que diz assim: ó, xinga o homem, mas não mexa na religião dele. Então os judeus ficaram ofendidos, ficaram agredidos. Aí o que eles fizeram? Pegaram as mulheres de alta posição, né? As mulheres com poder, né? E quando a gente fala em poder, em qualquer época, em qualquer cultura, poder está se falando em dinheiro, né? O texto aqui usa as mulheres de alta posição, mulheres de poder aquisitivo. E os maiorais, né? Como é que está escrito aqui? E os principais da cidade. Os principais da cidade são as autoridades maiores da cidade. Então, eles juntaram as autoridades da cidade e as mulheres de poder aquisitivo e induziram as autoridades e as mulheres de alta posição contra Paulo e os seus amigos. E o texto diz que eles sacudiram a poeira dos pés. Isso aí é uma figura de linguagem da cultura judaica, que quando você sacode o pó da poeira dos pés, significa o seguinte: de vocês eu não quero levar nada, nem a poeira do meu pé eu quero levar, então eu vou limpar o meu pé para não levar poeira dessa cidade daqui. É o significado, né? Quando aparece na Bíblia a expressão sacudiu o pó dos pés, significa isso: nem a poeira daqui eu quero levar. Tá bom? Que diz assim: e estes sacudiram o pó dos seus pés. Eu estou lendo a NVI, tá? Se alguém estranhar a versão, é a NVI. As palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo. Sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Aí eles abandonam a cidade pela pressão, né? E foram para uma outra cidade chamada Icônio. O verso 52, para terminar o capítulo 13, diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, acabamos agora de ler o capítulo 13. Tá? Eu não vou fazer aplicação, eu já fiz ontem não, no último encontro. Tá? No último vídeo eu já fiz a aplicação e já expliquei o que é a aplicação, e que no momento agora não é meu propósito, é uma leitura comentada. Então os discípulos saíram daquela cidade expulsos, né, e foram para outra cidade, e lá continuaram pregando, cheios de espírito, cheios de alegria, tá? E assim que o evangelho se desenvolveu. Quando alguém te perguntar: qual é a sua religião? Né? Aí muita gente fala assim: eu sou crente. Outros falam assim: eu sou evangélico. Muito bem.
E se você continuar perguntando, mas o que é ser crente? Né? Se nós formos para o dicionário, crente é todo aquele que crê. Não é isso? Todo aquele que crê. Até o diabo é crente. O diabo crê. Então todo aquele que crê é crente. Tá? Então essa expressão, eu sou crente, não é muito fiel. Aí outros diriam, eu sou evangélico. Muito bem, evangélico. O que significa ser evangélico? Se te perguntassem isso, você saberia responder? Talvez você dissesse, porque eu creio no evangelho. Muito bom. Você crê no evangelho, você faz muito bem em crer no evangelho. Mas aí surge uma terceira pergunta. O que é evangelho? Você sabe explicar? Se você sabe explicar, eu recomendo a você a fazer um curso chamado Conhecendo Deus através da Bíblia. Agora, se você não sabe o que é e gostaria de saber, aí mesmo que eu recomendo a você fazer esse curso. Conhecendo Deus através da Bíblia. Esse curso é totalmente gratuito, dos 7 anos até 107 anos. Se você tem entre 7 e 107 anos, você pode fazer. Tá? Esse curso é inteiramente grátis, é um curso online. Se no decorrer das aulas você se perder, tiver alguma dificuldade, basta você ligar que você vai ter uma aula especial para você. O que foi que você perdeu? Eu perdi isso, eu não entendi o que significa isso, eu me confundi aqui, eu não entendi, ou eu não concordo. Né? Aí você vai ter uma aula especial para você, para esclarecer a sua dúvida. Tá bom? Ontem nós entrevistamos o pastor, o presbítero Rocival, Rocival, e está lá no nosso canal, né? Evangelismo em Foco, né? Oficial. Dá uma olhadinha lá e tem outros vídeos antigos que você, anteriores que você pode ver, tá? Não se esqueça, o curso aberto para todas as idades, de 7 a 107 anos. Conhecendo Deus através da Bíblia. A Bíblia, eu conto a história que eu tenho um amigo que estudou comigo, tempo de garoto, mas ele se tornou um homem, né? E ele era pastor e lutador de jiu-jitsu. E era um camarada forte pra caramba. E ele era pastor de uma igreja pentecostal. Aí diz a história, contada por ele mesmo, que uma senhora lá caiu endemoninhada na igreja dele. Ele pegou a Bíblia pentecostal, para quem não conhece, Bíblia pentecostal é uma Bíblia mais ou menos do tamanho dessa aqui. Né? Essa aqui é a NVI. Tá? Ele pegou uma Bíblia desse tamanho, e ele fortão, lutava jiu-jitsu, e ele começou a bater na tal mulher lá que caiu endemoniada. Ele arrebentou com a mulher. O demônio saiu da mulher, mas ele arrebentou com a mulher. Então eu costumo dizer o seguinte, Bíblia não serve para isso. A utilização que esse irmão, por ignorância, é claro, fez, a utilização que ele deu com a Bíblia, não é a correta. A Bíblia foi feita para estar aberta, porque ela fechada também não tem valor nenhum. Ela tem que estar aberta e sendo lida. E de preferência, sendo explicada. Porque pode ser que quem leia não entenda. Eu me lembro de uma passagem do eunuco, né, quando Filipe perguntou para ele, você entende o que lês? Ele falou assim, como eu vou entender se não tem ninguém que explique? Aí Filipe ensina para ele. Então a Bíblia fechada, ela não tem valor, dentro da gaveta ela não tem valor, ela não serve para escorar o monitor do seu computador que quebrou o pé. Tem gente que faz isso, né? Bota a Bíblia ali para escorar o monitor que quebrou o pé. A Bíblia não serve para isso. A Bíblia só serve aberta e lida, e de preferência explicada. Tá ok? Amanhã nós continuamos o capítulo 14 de Atos. Tá bom? Você já em casa já vai se antecipando, lendo, com um caderninho, vai anotando ali, tá bom? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Tchau!